Apareceu aí? Ainda não, peraí. Agora apareceu. Ah, tá. Então, Tiago, boa noite. Hoje a gente vai entrar na parte de representações dos símbolos que são utilizados, né, nas operações unitárias. Aí entra símbolo, diagrama, fluxograma, algumas representações que são utilizadas para simbolizar, né, uma determinada operação. Então, assim, essa parte, né, a gente vai ver sobre medição, controle, regulagem. Então, hoje, a gente vai ver mais essa parte, né, inicial, introdução mesmo de medição, controle, regulagem, e ver alguns diagramas. E quando for na próxima semana, a gente entra na parte de diagrama mesmo dos processos. Aí vocês vão ver mais detalhados. Então, a unidade 4, né, ela pede para a gente entender como que funciona, né, os sistemas de medição, controle e regulagem, as representações utilizadas nas operações unitárias e os diagramas, né, mais utilizados. Então, são fórmulas, né, de representar qualquer processo. Esse processo, né, ele envolve várias etapas. Essas etapas, né, elas são simbolizadas por símbolos para você entender, né, se é uma válvula, se é um medidor de temperatura, de pressão, se é um recipiente, se é uma coluna, um reator. Então, são símbolos, né, para representar um determinado equipamento, correntes que determinam, né, para você verificar se aquela corrente ela é de entrada, de saída, ou de uma etapa para outra. Então, são símbolos mesmos que a gente utiliza, né, quando a gente está estudando não só operações unitárias, né, mas abrange mais essa disciplina, mas qualquer outra disciplina que você venha ver, né, qualquer um diagrama, um fluxograma, toda essa representação da engenharia química, aí a gente vai ver aqui, tem até normas, né, específicas para estudar esse contexto. Então, iniciando, né, a parte, né, o que significa mesmo a definição de MCR, em inglês, né, significa cibernet, em alemão, esse alemão não sei te falar, então significa essa parte aqui. E o que significa isso? Essa palavra, né? Em alemão, essa sigla. Mas nada mais é do que, né? Se a gente for traduzir para a nossa língua, medição, controle, né? E regulagem. Então, essa parte, ela vai especificar o campo da engenharia que vai lidar com as operações automatizadas e os sistemas dinâmicos. Então, como que vai funcionar isso? A gente tem uma parte, né, que fala só sobre esses três tópicos, que é a cibernética, que é uma tentativa de compreender a comunicação e o controle de máquinas através de analogias com as máquinas eletrônicas, homeostatos, servomecanismos. Então, né, é toda essa parte, né, que a gente consegue, através de um simples equipamento, verificar como que está sendo a variação de uma determinada temperatura, a vazão que está entrando em uma certa etapa de uma operação, como que está sendo, né, o rendimento do processo. Então, toda essa parte, né, existe equipamentos que fazem toda nessa medição, esse controle e essa regulagem desse sistema. Então,
a cibernética, ela estuda o tratamento da informação no interior de processos, como codificação e descodificação, retroação ou realimentação, que é o feedback, né? A aprendizagem, entre outros. Então, essa introdução de retroação, ela rompe com causalidade linear e aponta para a ideia de círculo causal, onde A age sobre B, que em retorno age sobre A. Então, toda vez que a gente tem, né, aquela parte onde que a gente tem as setas representando as correntes de entrada, as setas representando as correntes de saída, e depois a gente tem uma alimentação retornando para fazendo um novo ciclo, né? Então, toda essa parte, né, é representada por símbolos. E o mecanismo, né, denominado regulagem, ele vai permitir essa autonomia de um sistema, seja ele, né, em um determinado organismo, uma máquina, uma linha de produção, um grupo social. Então, assim, a regulagem mesmo, ela não envolve só engenharia, não. Ela entra também na parte, né, biológica, bioquímica, em relação também, né, à sociedade. Então, por isso, né, que ela envolve toda essa parte. Então, como nós estamos estudando engenharia, então a gente vai focar mais nessa parte, né, da engenharia química. Então, são sujeitos à regulagem. Quais são os sistemas, né, que estão sujeitos a essa definição? Os sistemas elétricos, por exemplo, regulagem da tensão na saída da fonte de alimentação do seu notebook. Os sistemas mecânicos, regulagem do ar-condicionado da casa. Sistemas químicos, por exemplo, deslocamento controlado de um equilíbrio químico. Então, você vai controlar, né, aquela reação para verificar a velocidade direta e a velocidade inversa, ou seja, né, os reagentes eles estão formando em produtos, mas se está em equilíbrio químico, significa que essa reação ela né, reversível, ou seja, ela pode simplesmente transformar em produto e por alteração dessa reação, ela volta a formar reagente novamente. E sistemas também biológicos, que a gente tem, né, como exemplo, a nossa temperatura corpórea, nossa alimentação e consumo, gasto de energia. Então, tem como regular, né, todos esses sistemas, cada um, né, é específico, vai utilizar um determinado, né, contexto para avaliar como que está essa regulagem. A gente tem também os sistemas sociais, que, como exemplo, a gente pode falar que é um conjunto de legislação, executivo e judiciário em uma democracia. Sistemas e processos macroeconômicos, por exemplo, o aparelho contributário e o BIP de uma economia. Então, Ô, Simone, a minha conexão ela tá ruim. Aí, às vezes, se você me perguntar alguma coisa e eu não responder, é porque tá travando um pouquinho aqui, tá? Mas pode tocar na aula aí que depois eu vejo também na regravação, beleza? tá bom, ok, tranquilo. Então, aqui, ó, as etapas operacionais sempre são voltadas, né, para três principais, né, etapas. A primeira, né, é a medição, principalmente a medição de parâmetros técnicos e físicos, que a gente vai chamar, né, de metrologia, com auxílio de instrumentos, a coleção, o tratamento e a transmissão dos dados. Isso inclui também sua transformação em sinais elétricos, por exemplo, o acionamento de um dispositivo regulador, na medida que o valor observado desvia do ideal. Então, sempre, né, vai ter um valor padrão. Esse valor padrão, primeiramente, né, ele foi estudado para você avaliar, né, qual que é a faixa de variação.
Então, você tem um valor padrão a ser seguido. Então, quando está distanciando dessa faixa de aceitabilidade, você tem que verificar o que está acontecendo, desde a entrada, durante, né, aquela operação unitária, até a saída do seu produto, para avaliar o que está realmente ocorrendo. Então, quais são, então, né, as grandezas medidas? Temos a medição da pressão, a medição da temperatura, medição do fluxo, da quantidade mássica, a medição de propriedades específicas do meio reagente. E para entender, né, todo esse contexto, a gente tem que relembrar, né, alguns conceitos importantes de processo. Então, vamos relembrar, né, o que é equipamento. Equipamento ou meio físico que precisa ser controlado ou monitorado de forma a transformar a matéria-prima em um produto. Então, toda vez que você realiza uma operação unitária, significa o quê? Que você está, né, realizando uma certa, né, transformação naquela matéria-prima. Então, ou seja, pode ser uma secagem, uma cristalização, uma extração. Você está realmente, né, pegando aquela alimentação ela tem que ter uma vazão conhecida. E quando a gente fala uma operação unitária, é uma etapa dentro de um processo químico. Então, para me transformar a matéria-prima em produto, dependendo, né, do produto, a gente passa, né, por várias operações unitárias, até chegar, né, no produto final, aquele produto de interesse. Então, a operação, então, é onde se varia pelo menos uma característica física ou química de um determinado material. O que é, então, instrumentação? É qualquer dispositivo, instrumento ou conjunto de dispositivos utilizado com a finalidade de se medir, indicar, registrar ou controlar as variáveis de um processo. Os instrumentos de medição e controle são elementos que nos permitem manter controlado as variáveis. Então, principalmente, né, quando a gente tem em uma determinada alimentação, a gente tem que controlar temperatura de entrada, pressão daquela determinada operação unitária, volume, vazão. As frações a gente tem que saber, tem que ter conhecimento da quantidade que está entrando, porque nem sempre aquela alimentação ela vai ter um componente apenas, ela pode ser um composto binário, terciário, quaternário, ou então multicomponente. Então, a gente tem que saber, né, qual que é a fração que está entrando. Dentro daquela operação, pode ter, né, envolver uma reação química. Então, essa reação química, a gente tem que ter conhecimento, né, do que está sendo consumido e do que está sendo gerado, para você calcular no final, né, o custo da sua operação para ver se está sendo viável ou não. Então, quando a gente trabalha com essa parte de instrumentação, de medição, controle e regulagem, elas são, né, colocadas em cada operação para avaliar realmente se aquela operação está sendo, né, viável ou não. Então, aqui, simbolizando, a gente tem aqui uma imagem. Essa imagem a gente tem, né, um indicador, um instrumento indicador. A gente tem um transmissor, um detector, né, de um sinal. Esse sinal, né, ele pode ser elétrico. A gente tem ali um integrador, registrador, controlador, conversor. Temos as válvulas, essas válvulas a gente vai ver mais à frente que elas podem ser manual ou automática. Então, o operador, né, ele precisa controlar
o momento que essa válvula vai abrir ou fechar. E temos também, né, toda a parte que registre tudo que está ocorrendo. Então, hoje, como a gente tem, né, esse desenvolvimento da tecnologia, a gente pode controlar toda uma planta química através de sentado, né, na frente de um computador, através de softwares apropriados, né, que tem conexão com a planta, né, química. Então, por exemplo, você pode fazer todo esse controle, toda essa avaliação, por quê? Lá vai ter sensores, né? Esses sensores vão te indicar se está tudo ocorrendo, né, de maneira legal ou não. Então, você pode, né, dependendo da empresa, controlar tudo, né, através de computador. Tem um software, né, conectado toda essa planta, mas dependendo, né, da empresa, às vezes, né, você tem que ir lá na planta avaliar se está tudo ocorrendo de maneira adequada ou não, ou então, às vezes, né, o processo ainda é manual, você mesmo tem que fazer o controle da vazão, o controle da temperatura, a mudança, né, daquela matéria-prima que está entrando ou não. Então, depende muito, né, do local. Então, qual que é essa função, então, da instrumentação, né, que veio para nos ajudar, para a gente ter, né, maior rendimento do processo, maior confiabilidade das nossas operações, veio para medição de grandezas físicas, quantificação de grandezas experimentais, monitoramento das variáveis dos processos, controle e atuação de sistemas e geração de sinais. Como funciona, então, né, todo esse instrumento? O instrumento é um dispositivo que transforma uma variável física de interesse em um formato passível de medição pela instrumentação industrial. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, que está representando um modelo simplificado de um instrumento, onde que a gente tem aqui, ó, o processo, tá? Esse processo, a gente vai ter a variável de medição física, a gente tem um sensor, esse sensor, né, ele vai te mostrar, né, em momento atual o que está acontecendo ou não. Tem um sinal dessa variável, tem um display, né, que vai te mostrar essa determinada medida, tá? Pode ser medição de um fluxo, de um determinado volume, de uma vazão, de uma temperatura, uma pressão. Sensores. O que são sensores, né? São elementos de destaque para o processo de medição. Qual que é a função, então, né, desse sensor? Converter um sinal da variável física em um sinal da variável de saída apropriada. Então, é uma maneira, né, de você avaliar, né, se tudo que você tem como padrão está ocorrendo de maneira adequada ou não. Esses sensores, né, eles te mostram, né, se tudo está ocorrendo de maneira adequada ou também se está acontecendo qualquer, né, anormalidade. Então, o papel dele também é te avisar, né, se está acontecendo alguma coisa, né, que está fugindo, né, daquele padrão. Esses sinais dessas variáveis, eles devem ser escolhidos de modo que possam ser manipulados e transmitidos em circuitos elétricos, preferencialmente para uma leitura direta, ou para serem armazenados em computadores de uma forma histórica. Então, por exemplo, se é uma empresa, né, que está produzindo um determinado produto, ela tem que ter, né, todo um histórico daquele lote. Por quê? Se acontecer, né, qualquer coisa relacionada à utilização daquele lote, seja ele de um reagente químico, de um alimento ou de um determinado medicamento, você tem que ter rastreabilidade. Então, significa o quê?
tudo tem que ser, né, controlado, medido, né? E também tem que manter aquele histórico. A gente fala que a gente tem que ter toda a rastreabilidade do processo químico para verificar, né, se caso, né, tiver alguma anormalidade ou reclamação futuras, a gente tem todo um histórico, né, guardado para a gente poder verificar, né, onde que pode ter ocorrido um erro, para a gente certificar, né, garantir a qualidade daquele produto final. Então tem que ter todo, né, esse histórico, né, armazenado. A parte de medição, então, a gente tem várias variáveis, né, que pode ser medida, algumas delas eu já até falei, como pressão, temperatura, nível, vazão, umidade, né, velocidade, movimento, densidade, condutividade, pH, luz, qualidade, quantidade e muitas outras. Então, se a gente for verificar, a gente tem várias variáveis de processos. E cada uma, né, variável, a gente pode ser controlada ou pode ter também variáveis que não são controladas. Um exemplo aqui, que é muito utilizado, né, nas empresas, é o paquímetro. Paquímetro e o micrômetro, né? São instrumentos de medição mais utilizados no chão de fábrica. Eles são empregados, né, para medir a distância de dois pontos opostos. Eu Então, achei que o paquímetro era usado mais em escala laboratorial. Não imaginava que na indústria mesmo ele era utilizado, não. na indústria, não, É. assim, depende, né, daquela empresa. Se for uma empresa, assim, que vende em grande escala, aí já tem equipamentos mais modernos, né, que já passam já na linha de produção para já medir, né? Então, depende muito, né, se por exemplo, se for uma escala baixa, aí dá para fazer utilizando o paquímetro. Por quê? Geralmente você pega, né? É igual a parte da química analítica. Geralmente você tem um lote que você fabricou. Então, aquele lote, se você está seguindo direitinho o processo, você pode pegar, né? Uma amostra e essa amostra ela vai ser representativa. Essa amostra ela vai representar o seu lote inteiro. Então, essa amostra, né, aí você vai e realiza toda essa medição. Então, quando a gente trabalha com lotes, né, em grande escala, a gente pega uma certa quantidade, que a gente chama de amostra, né, e essa amostra vai simbolizar, vai representar todo aquele lote, né, realizado. Então, esse paquímetro, a gente vai ter aqui, ó, né, aqui nessa parte superior, a gente tem as orelhas fixas, orelha móvel. A gente tem aqui, ó, o encosto físico e o encosto móvel, onde que a gente, né, controla, dependendo do tamanho, ou daquele polímero que você quer medir, ou daquele corpo de prova, que você quer fazer uma análise em escala laboratorial, por exemplo, ou de uma espessura de uma cerâmica, de um vidro, você consegue utilizar um paquímetro. Então, pode ser usado, né, para N medições, seja, né, de polímeros, de vidros, cerâmicos. Então, aqui, ó, os tipos de medições executadas por meio do paquímetro. A gente vai ter, né, as medições A, na parte, né, superior. A gente tem aqui a B, a C e a D. Quando a gente realiza, né, as medições aqui em A, a gente vai ter, né, partes internas. A B aqui, ó, é a de ressalto. A C vai ser externa, que se você quer, né, medir toda essa parte, né, externa, vamos imaginar que é um corpo de prova. Então, toda essa parte externa aqui. E o D aqui, ó, para você, né, verificar profundidade.
tá? Então, tem essa divisão no paquímetro, tá? Por isso que ele tem toda essa parte, né? De orelha fixa, orelha móvel, encosto fixo, encosto móvel, escala fixa, haste de profundidade. Então, aqui tem toda uma medição que você consegue, né, medir. Tem toda aqui, ó, os valores, né, para você comparar e avaliar, né, através de uma leitura mesmo. Então, ele é bem, né, simples de ser utilizado. Então, aqui, ó, a gente tem vários elementos de transmissão. Quando a gente trabalha com pressão, a gente tem, né, medidor de tensão, piezoelétrico, a capacidade, o tubo de Bourdon, e a gente tem os transmissores, né? Quando a gente tem elementos de medição para nível, a gente pode trabalhar, né, com os flutuadores mecânicos, onda guiada, peso, célula de carga, ultrassônico, pressão diferencial. A gente tem também vazão, temperatura, pH, umidade, densidade e velocidade. Então, aí a gente vai ter, né, medidores principais de orifício, Venturi, de velocidade, de massa, termopar. Então, são, né, transmissores de temperatura, de vazão. Então, essa parte de transmissão, a gente vai ver mais detalhado nos próximos slides, onde que a gente consegue, então, fazer essas medidas, tanto inicial, tanto durante o processo e tanto também no final. Então, essas medições não é que é realizada só no início e no final, não. Até durante, né, o processo, em cada etapa, você pode realizar, né, essas medições para você verificar, né, se está tudo ocorrendo de maneira adequada. Então, tem todas essas medições também durante o processo inteiro. Então, esses dispositivos que vão processar ou realizar essas medições são sensores, transdutor, transmissor, indicadores, monitores, gravadores, coletores de dados e sistemas de aquisição de dados. Então, vai desde o mais simples, né, até o mais moderno. Para a gente controlar essas variáveis em torno, né, de um processo industrial, é indispensável, né, o controle dessas variáveis. Pressão, nível, vazão, temperatura, pH, condutividade, velocidade, umidade. Por exemplo, na fabricação de refrigerantes, você tem que ter um controle de pH. Na fabricação de vinhos, é extremamente importante também o controle, né, desse pH. Então, dependendo da etapa de um processo químico, essas variáveis, elas são extremamente importantes. E cada uma, se é um processo, né, já padronizado, você tem um limite de aceitação, né, tanto mínimo quanto máximo. Então, ou seja, você tem uma faixa, né, que aquela variável, né, ela pode variar, que nem sempre, né, a gente vai ter exatidão, a gente pode ter, né, erros. Esses erros, eles são aceitáveis se estiverem dentro da faixa, né, de aceitabilidade. Então, nessa parte também envolve aquela parte de que a gente vê quando a gente estuda química analítica, erros sistemáticos, erros aleatórios, erros determinados e indeterminados. Aquela parte, né, de precisão, exatidão, toda a parte da estatística é trabalhado aqui também. Por quê? Para você avaliar se realmente, né, essa variável, ela está dentro daquela faixa de aceitação. Então, para isso, quem está fazendo esse controle, né, se não tiver dentro da faixa,
No final, né, ele tem que ter todo o histórico daquele processo químico. Então, ele tem que anotar, né, qual que foi a média, principalmente se for um processo contínuo. Então, ele tem que colocar, né, qual que foi a média daquela variável, né? Se teve alguma variação brusca ou não. Então, tem que ter todo esse controle do processo químico. Então, a gente tem, né, os elementos controladores. Esses elementos, né, eles vão proporcionar uma ação de controle necessária para posicionar o elemento final de controle em um ponto necessário para manter a variável de processo no seu set point, né, desejado. O que é isso, né? SP é o meu set point, que é a temperatura do processo é mantida no valor desejado. O elemento final do controle, o que é isso, né? É uma válvula de controle através da qual passa vapor, agente de controle, que é usado para variar a temperatura pela abertura e fechamento da mesma. Então, aí, né, a gente tem que ter, né? Porque qualquer alteração no processo, ele pode ser, né, para vir para benefício ou também, né, ser prejudicial àquele produto, né, final. Então, tem que ter todo um controle, né, desde a entrada lá, durante o processo e da saída. Então, a gente tem aqui uma representação, onde que eu tenho, né, meu agente de controle, tá? Esse agente de controle, ele vai, né, tem um elemento final de controle, onde que eu vou ter uma válvula, que eu tenho uma entrada da atuação, eu tenho uma variável aqui manipulada, porque aqui eu sei, né, toda essa parte, né, que está entrando para dentro do meu processo. Esse processo químico aqui, por exemplo, se for químico, pode ser químico, pode ser físico, pode ser biológico, bioquímico, pode ser 2, 3, pode envolver, né, tanto físico, quanto químico, quanto biológico. Então, depende muito, né, de qual que é esse processo, o que você está fabricando, né? Então, tem todo, né, um controle do processo também. Esse processo ocorre várias operações unitárias, que a gente chama de, né, de várias etapas. Então, a gente tem o controle de temperatura, pressão, nível, vazão. A vazão é extremamente importante para você, né, ter controle das frações, dos componentes presentes, né, naquele sistema. Então, eu tenho aqui um pH, condutividade, umidade, densidade, consistência, né? Porque tem que avaliar também até a questão de viscosidade para ver se nesse determinado fluxo, né, que eu estou entrando para dentro de cada etapa, se ele vai ser favorável ou não para a formação daquele produto final. Eu tenho a variável controlada, o resultado desejado, né? O elemento de transmissão, que é o transmissor, e a variável do processo, que a gente vai chamar, né, de VP, variável do processo. Esses dispositivos, então, que o controlador opera, são elementos finais de controle, que a gente vai ter válvulas pneumáticas, válvulas solenoides, válvulas rotativas, motores, switches, relés, variadores de frequência. E a gente chega, então, né, nesse controle de processo. O que é isso, né? Como que a gente avalia se aquele determinado processo, seja ele físico, químico, biológico, bioquímico, né? Se cada etapa ali está ocorrendo de maneira adequada. A função, então, desse controle de processo é manter uma determinada variável em um valor desejado.
mesmo quando ela for submetida a perturbações externas. Então, por exemplo, a gente tem uma destilação fracionada. A gente viu que são internamente, para a gente passar, para a gente conseguir, né, evaporar o componente mais volátil, precisa o quê? Você entra com alimentação, essa alimentação, dependendo do que você quer destilar, ela tem que entrar com uma determinada temperatura. Essa alimentação, ela já vai, né, tá, por exemplo, tem um controle de temperatura de entrada. Internamente, ela já vai entrar no processo, já está acontecendo um aquecimento. Cada andar ali, você tem que ter controle de pressão, a temperatura. Por quê? Para você conseguir uma boa separação das frações. Cada andar ali, até o respectivo, né, comprimento daquele andar da coluna, é tudo projetado antes, ou seja, né, tudo realizado em escala laboratorial para você projetar, né, uma planta onde que você vai ter uma coluna, por exemplo, de destilação. Então, tem que ter todo um estudo antes, né, para verificar também se qualquer mudança de temperatura, pressão externa, até o material que você vai fabricar aquele determinado equipamento, tudo tem que ser estudado antes. Por exemplo, imagina você está fabricando ácido sulfúrico. Então, como que vai ser seu tanque, né? Se ele for, né, de metal, por exemplo, ele vai oxidar todinho. Então, ou seja, né, tem que ter todo um estudo antes, tem que ter todo um conhecimento do que vai, de qual matéria-prima, né, que vai entrar naquele processo e também, né, se aquele material daquele instrumento, ele vai suportar, né, as perturbações externas também, as mudanças, as variações externas. Então, você tem que ter todo um conhecimento do sistema, das vizinhanças. Então, existem duas formas de funcionamento. A gente tem, né, o controle do processo, o controle automático, esse é mais moderno, né, e o controle mais tradicional, que é o manual, que o operador, né, em um determinado horário, ele vai lá e faz, né, e realiza todo esse controle. Tem empresas, né, que tem que registrar em papéis e depois, né, passar isso para o computador. Então, porque ainda não tem ainda registradores, tá? Naquela determinada etapa. Então, dependendo da empresa, você tem que ir lá a determinado horário, avaliar todo o processo, anotar mesmo em uma simples planilha, por exemplo, para você ter esse controle. Ou então, né, se aquela empresa, né, ela já tem equipamentos mais sofisticados, ele vai ter todo, né, uma leitura automática e vai ficar lá registrado naquele determinado horário, naquele determinado dia, mês, ano, né? E isso vai ficar tudo registrado, tudo salvo, né? No computador, né, que está apropriado, né, com o software apropriado para aquele determinado processo. Então, aqui, ó, a gente tem um controle manual, que a gente tem, né, uma representação aqui de um operador, né, alterando ali a válvula. Então, assim, para controlar, por exemplo, né, a gente tem aqui um tanque, tem aqui, ó, a altura, né, essa medição. Então, assim, até determinada altura que ele consegue realizar a leitura, ele tem que fechar, né, essa válvula para não ter, né, entrada a mais daquela determinada alimentação. Tem que ter todo um controle também de saída. Então, assim, ó, para controlar o nível e mantê-lo em um valor igual à altura, né, é necessário que o responsável técnico tenha um instrumento que meça o nível variável do processo, atua do reservatório, no caso é empregado um visor de nível,
também deve ser utilizada uma válvula para controlar o nível através da alteração da vazão de saída, que é uma variável manipulada. Você tem todo o controle, né, do que está saindo. E temos também um controle automático, né, que é a medida, né, que aquele determinado recipiente, vamos chamar de recipiente, tanque, reator, aquele determinado recipiente, ele chega a um nível desejado, ao que você, né, pré-estabeleceu, que você falou assim, eu quero uma certa altura, um certo volume, aí você vai ter um sensor, esse sensor, né, automaticamente, ele vai, né, fazer o desligamento daquele processo de enchimento daquele tanque. Então, você tem todo um controle, né, tem sensores atuando, tem válvulas, né, que automaticamente elas conseguem abrir e fechar, né, dentro do que foi passado para ela. Então, seja, né, é a mesma coisa de equipamento, gente. Todo equipamento em escala laboratorial que é utilizado, né, para fazer análise, a gente ele não opera assim sem a ajuda do operador. Primeiro, a gente coloca lá, né, todas as medições, ou seja, né, vamos dizer assim, todo o processo. Onde que ele tem que ler, qual que vai ser, por exemplo, o comprimento de onda que ele vai ler, né? Qual curva que ele vai ler, né? Você tem que fazer todo um preparo daquele equipamento para ele conseguir enxergar, por exemplo, só aquele determinado elemento de interesse. Então, isso é um controle também de um processo. Então, a gente tem os tipos de controle, né? Malha aberta e malha fechada. Mas o que é isso, Simone? Qual que é a diferença de malha aberta, malha fechada? O que isso vai representar para nós, engenheiros? A malha aberta, ela tem uma ação de controle independente da saída, tá? Então, tudo que entra, né, vai ser independente, né, daquela saída, daquele fluxo, né? Fluxo de entrada e fluxo de saída. Então, a saída não tem um efeito de ação de controle. Então, a gente tem aqui uma configuração de controle em malha aberta, onde que a gente tem uma vazão de entrada com determinado fluxo, tá? A gente tem aqui um controlador. Esse controlador, né? Logo em seguida, a gente tem aqui a planta ou processo e temos a saída, representada por essa seta. Então, quando é malha aberta, né? A saída, ela não tem como controlar ela. Nessa espécie de controle, não existe elemento de realimentação. A saída, nem ao menos é medida ou comparada com uma entrada para efetuar a ação de controle, tá? Então, geralmente, isso ocorre muito quando você tem uma operação unitária e logo em seguida você tem a próxima, tá? Então, acontece isso muito nos processos químicos. Então, por quê? Naquela passagem da operação para uma outra, por exemplo, não tem necessidade de você ter esse controle da saída. A medição, né, dessa saída. Então, a gente tem aqui um exemplo de um trocador de calor, tá? Onde que a gente tem aqui, ó, um vapor, né, que está entrando, um vapor quente que está entrando. À medida que ele está entrando, ele vai sendo resfriado, tá? E quando ele sai aqui no condensado, né, a temperatura já está menor. Então, ou seja, né, aqui na saída eu não vou ter um controle, né, dessa medição aqui. Então, eu tenho fluido aquecido, tá? Esse fluido aquecido, ele está entrando também para realizar toda essa transferência de calor. E temos aqui também nessa parte, né, da minha esquerda, o fluido a ser aquecido. Quando é malha fechada, a gente tem um feedback ou controle em malha fechada.
é o controle, né, no qual o processo ele é realizado e compensado antes ou depois de afetar a variável controlada, que é de saída, né? Então, a gente tem aqui a representação de um trocador de calor também, tá? Onde que eu tenho uma variável controlada, ela sofre correções à medida que as variáveis de entrada são atuadas. Então, eu tenho, né, uma entrada e tenho também, né, dependendo da vazão que eu quero lá na saída, eu tenho que ter todo o controle, né, de medição da saída ali. Então, ali está representando, né, um operador realizando, né, essa medição e controlando também, né, essa parte que tem, essa vazão que está entrando, para eu ter, né, uma quantidade que eu quero, né, lá na saída do meu processo, da minha, né, operação. Ela trata-se de uma forma de controle, usualmente mais empregada, tá? Ela é a mais empregada para você ter um certo controle, né, do que está entrando, do que está saindo, para você verificar também a eficiência daquela determinada etapa específica. Consiste na medição dessa variável de um processo, passando pela aferição do set point, que é o valor desejado, né? E ao fim alcançando um erro. O sinal de erro é transmitido a um controlador que faz a correção. Então, né, você já especifica lá qual que é o valor desejado, qual que é o limite, né, de aceitação, ou seja, você tem uma faixa, né, um critério a ser seguido. E se caso, né, tiver qualquer variação, ou para menos ou para mais, vai ter um sensor que vai emitir, né, e você vai receber, né, aquela transmissão e vai ter, né, uma correção através do nosso, né, controlador. Até aqui tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, a gente tem aqui agora as etapas e conceitos fundamentais no controle de processo. Então, a gente sabe, né, que para eu controlar o processo é extremamente importante a medição, o controle, a regulagem, eu saber, né, se aquele processo, quais etapas, né, que aquela matéria-prima que está entrando, ela vai passar, se ali internamente naquele processo, naquela determinada etapa, eu vou ter reação química ou não, para me controlar o que está entrando, o que está saindo, para verificar se está tendo, né, uma reação química ou não, para verificar se está tendo acúmulo. Então, a gente tem uma medição de um estado ou condição de um processo, um controlador que vai calcular uma ação com uma base em um valor medido de acordo com o valor desejado. Então, por isso que eu falo, né, que tudo tem que, você tem que saber a vazão que está entrando, as variações que podem ocorrer, tá? Então, assim, para chegar, para você fabricar vários lotes, né, de um determinado produto, você tem que ter, né, todo, vamos dizer assim, uma receita, né, antes. Então, assim, você tem que saber, né, determinada etapa, você tem que ter um controle de uma vazão, senão você não vai ter um bom rendimento final. As temperaturas, né, sejam elas para menos ou para mais, ela tem que ter, né, uma faixa de variação. Se eu não tiver um controle dessa temperatura, desse pH, dessa pressão, isso tudo vai influenciar lá no meu produto final. Então, para me manter a qualidade daquele produto, então, assim, às vezes quando a gente estuda, né, as operações unitárias, são cada etapa de um processo. Então, por exemplo, fabricação da cana, da açúcar através da cana de açúcar, da cana, né? Passa por várias etapas. Então, assim, para me chegar naquela açúcar, né, toda esbranquiçada, ela passou, né, por várias etapas. Passou por misturador, passou por cristalizador, por secador, né? Então, assim, passou por várias etapas. E cada etapa,
eu tenho que ter um controle e uma medição. Para quê? Para chegar no final, né, eu ter um bom rendimento, um produto de alta qualidade, né? Para mim, na hora que eu for pegar uma alíquota daquele produto e for realizar um ensaio para avaliar, né? Para mim saber os possíveis interferentes que pode ter, para mim registrar, eu tenho que ter, né? Todo um controle desse processo envolvido. Então, às vezes a gente acha que é simples, mas não. Então, tem que ter, né? Todo esse controle dos processos. Um sinal de saída resultante dos cálculos do controlador é utilizado para manipular uma ação do processo na forma de um atuador. O processo ele vai reagir ao sinal aplicado, mudando o seu estado ou condição. E esses sistemas de controle, eles mantêm a variável controlada no valor especificado. Se é valor especificado, você que fala lá com o equipamento, né, qual que vai ser o valor, né, desejado, ou qual que vai ser, né, a faixa, né, a faixa de trabalho que você tem que trabalhar. Ou a condição, né, do controlador. Fazendo as correções em função do desvio existente entre esses dois valores, erro, tá? Sem a necessidade de intervenção do operador, seu estado ou condição. Então, quando a gente trabalha com esse sistema de controle, ele é mais automatizado, né? Então, tem todo um controle. Não precisa, né, de um operador ficar sempre lá, né, na linha de produção. Ele consegue realizar todo esse controle. Porque imagina, por exemplo, você está trabalhando com uma caldeira. Uma caldeira, né, a gente sabe que o local, né, ele fica extremamente seco, quente. Então, se ele tiver o operador, né, o técnico, tiver que sempre ir lá para avaliar aquela operação, isso pode ser até prejudicial para a saúde dele, principalmente quem trabalha, né, em altos fornos de aquecimento. Por mais que a gente sabe que os fornos, a parede dos fornos é toda equipada, toda trabalhada, né, o seu material é específico, mas por mais que tenha esse controle, sempre, né, o local da produção, né, é o local que a gente fala que é o mais perigoso, dependendo do que está sendo produzido. Principalmente, por exemplo, um ácido, pode ocorrer um acidente. Então, assim, se você tiver um processo todo automatizado, você vai ter uma segurança melhor. Nem se compara, né, com tudo manual. Então, aqui, ó, o conceito da variável do processo é uma grandeza física ou química cuja variação vai afetar na operação de um processo. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a entrada, tá? Essa entrada vai ser a nossa alimentação. Essa alimentação, ela pode ser, né? Pode conter vários componentes. Você tem uma energia gasta, né, para a entrada desse fluxo. Uma energia que você também vai entrar para realizar todo esse processo e o material. Dentro desse processo, pode ter, né, várias etapas, ou seja, várias operações unitárias, algumas qualidades ou quantidades de material ou energia, até você chegar, né, no seu produto final, no seu resultado desejado. Produto final, produto acabado. O objetivo, então, do sistema de medição ou de controle, para que ele serve, então? Já que a gente está falando tanto dele, né? Aumentar a eficiência do processo, consequentemente, os lucros da instalação,
atuando sobre a qualidade do produto final, a segurança das pessoas e equipamentos. Então, assim, por mais que o inicial seja caro, quando você, né, vai produzindo um produto de uma alta qualidade, você vai ganhando mais confiabilidade do o seu produto, né? Ele vai oferecer, né, uma melhor segurança. Então, assim, as pessoas acabam, né, comprando. Então, todo esse investimento que você teve inicial, a longo prazo você consegue, né, retornar, né, até o dobro ou triplo. A preservação do meio ambiente, então, quando você tem todo o controle, né, de exaustão, um controle também dos resíduos gerados, então pode ser resíduo gasoso, resíduo sólido, resíduo líquido. Se você tiver todo o controle dessa vazão, por exemplo, se for um gás, né? Se tiver um filtro no exaustor, você tem essa preservação do meio ambiente. A economia da matéria-prima, porque você sabe, né, a vazão que está entrando, tem controle. Os gastos também de energia, que são os maiores, né, principalmente energia, gente, é o que mais consome nas empresas, e mão de obra também. Ó, a mão de obra, ela diminui? Diminui, mas, né, quando a pessoa que vai fazer todo esse controle, avaliar, né, ela tem que passar por um treinamento, ela tem que receber, né, uma orientação de todas as etapas do processo, para ela conseguir, né, verificar se está tudo ocorrendo de acordo com o valor desejado ou não. E a gente tem aqui uma representação, tá? Que a gente tem aqui, ó, um elemento de aquecimento, a gente tem uma válvula de controle desse vapor, que a gente tem um medidor de temperatura, tá? Que é a temperatura, que a gente vai medir a temperatura desse banho, ter um controle, né, da temperatura. E a gente chega, então, nas classes dos instrumentos. Os instrumentos, então, né, eles podem ser chamados, né, de dispositivos utilizados em instrumentação, de acordo com sua função que desempenham no processo. Então, de acordo com sua função, ele pode ser um instrumento de medição indicador, um instrumento de medição registrador, um transmissor, um transdutor, um controlador e um elemento final de controle. Então, a gente vai ver cada um, né, de uma forma detalhada. O instrumento de medição indicador, para que ele serve, né? É um instrumento de medição que vai apresentar uma indicação. O que é isso? É uma indicação, ela pode ser analógica, contínua ou descontínua, ou digital. Os valores de mais de uma grandeza podem ser apresentados simultaneamente. Um instrumento de medição indicador pode também fornecer um registro. Então, são exemplos, né? A gente tem o voltímetro analógico, o amperímetro. O voltímetro para medir a voltagem, o amperímetro para medir, né, a corrente em ampere. O frequencímetro digital, o micrômetro para medir a frequência. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos de equipamentos, né, de instrumentos, que são chamados de instrumentos indicadores. Eles vão indicar, né? Os instrumentos de medição, denominados de registradores, gente, eles vão fornecer um registro daquela indicação, tá? E quando um ele só indica, o outro ele vai registrar, tá?
Então, o registro ele pode ser analógico, linha contínua ou descontínua, ou digital também. Os valores de mais de uma grandeza podem ser registrados simultaneamente e ele também pode apresentar uma indicação, tá? Então, ele pode atuar também como um instrumento indicador. Um exemplo, né? A gente tem o barógrafo, o dosímetro, termoluminescente, o espectrofotômetro registrador, tá? E outros também. Esses são só alguns exemplos, mas a gente tem vários. Transmissor. O que é transmissor, né? É um instrumento que vai detectar as variações, né, que pode ocorrer naquela determinada variável que está sendo medida, controlada, através do elemento primário e transmitem à distância. O elemento primário pode ou não fazer parte integrante do transmissor. Alguns tipos desses equipamentos é o transmissor de temperatura, transmissor de pressão, de vazão. Aqui estão os exemplos, tá? Desses transmissores. Isso é tudo em escala industrial, tá? Em um processo industrial. Uhum. O transdutor é um instrumento que vai receber informações na forma de uma ou mais quantidades físicas. Modifica, caso necessário, essas informações e fornece um sinal de saída resultante. Dependendo da aplicação, o transdutor ele pode ser um elemento primário, um transmissor ou um dispositivo. O controlador é um instrumento que compara essa variável de um processo com o valor desejado. Então, geralmente, né, você especifica para esse equipamento, né, qual que é o valor desejado, e ele vai fornecer um sinal de saída, a fim de manter essa variável de processo em um valor específico, ou entre valores determinados, que é a faixa, né, de aceitação. A variável pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através do sinal de um transmissor ou de um transdutor. Aí a gente tem, né, os controladores, né, single loop e os controladores de multi-loop. Alguns exemplos de elementos finais de controle é a válvula proporcional, os inversores de frequência e as válvulas solenoides. Toda vez, né, que a gente identifica como que é realizado, né, a identificação desses instrumentos, segue normas, tá, gente? Normas padrões. Essas normas padrões, elas são da NBR, né, ou da ISO, tá? Então, as normas de instrumentação estabelecem símbolo, gráfico e codificação para identificação alfanumérica de instrumentos ou funções programadas que deverão ser utilizadas nos diagramas e malhas de controle de projetos de instrumentação. Eles também são conhecidos, né, como TAG. Então, aqui, ó, a gente tem aqui um exemplo, né, de medição de uma linha de líquido ou vapor gás, onde a gente tem esses símbolos aí. Um símbolo que vai mostrar, né, simbolizando um instrumento indicador, um integrador, um controlador, um conversor, um atuador, e um transmissor e um transdutor. Então, assim, na engenharia química, né, você vai ter alguns símbolos específicos só da engenharia, né, que você, ao bater o olho nele, você já consegue identificar, por exemplo, na hora que você olha um determinado símbolo.
você já sabe se é uma coluna, se é um reator. Então, mais à frente a gente vai ver, né, que alguns a gente já até conhece. Como que essas representações das operações unitárias, né? Qual que é a forma de você representar uma operação? Você pode, né, fazer mapas, fluxogramas. Então, às vezes você chega em uma determinada empresa, você vê um fluxograma do processo em uma sala de controle. Aí, na hora que você bate o olho naquele fluxograma, você já consegue identificar o que está acontecendo, onde que é o sensor, onde que é o medidor. Então, você tem todo, né, principalmente em salas de controle, você tem todo esse mapeamento, né, de tudo que está acontecendo lá na produção, seja na sala de produção, seja na planta metalúrgica, na planta industrial, na planta química. Então, sempre na sala de controle, né, você tem que ter os mapas, né, para você conseguir identificar onde que está cada equipamento, cada instrumento, cada local. Pode ter fluxogramas, né, esses diagramas que você consegue bater o olho de identificar qual tipo, né, de operação que está acontecendo naquela naquele determinado processo. Então, por exemplo, se você chegar lá na Petrobras, seja o engenheiro químico que for te mostrar, fazer uma visita lá, ele já vai te mostrar você a sala de controle. Como que é realizado todo o controle, né, daquela destilação lá do petróleo. Se você for em uma mineração, visitar uma mineração, por exemplo, eles já vão te levar lá direto na sala de controle, para você, né, primeiramente, ver o mapeamento, né, como que é o mapeamento daquela planta de mineração, para você, né, já avaliar o que ocorre desde o início, o meio, até o final do processo. Ou seja, né, através de um fluxograma, ou então de um mapa, você já consegue enxergar todo o funcionamento, né, daquela planta. A gente tem, né, fluxograma de blocos, fluxograma de processo, diagrama de processo e instrumento, que a gente vai ver mais detalhado na próxima aula, porque principalmente nessa parte da engenharia química, esse diagrama de processo de instrumento é extremamente importante, principalmente se for fazer alguma prova de concurso, prestar um concurso na Petrobras, ou então mesmo provas de seleções, cai muito diagrama de processo, instrumentação, PID, fluxograma de utilidade, fluxograma de engenharia. Só que aí envolve, né, não é só engenharia química, mas envolve, né, todas as engenharias. Fluxograma mecânico, fluxograma de sistema. E para que então, né, que servem esses diagramas? Ele é feito geralmente em blocos e formas geométricas bastante abstrata e simples. Tem que ser de uma forma simples, para você bater o olho e já identificar, né, aquela operação. Qual que é o objetivo, né, principal desse diagrama? Fornecer uma vista geral do funcionamento da fábrica. Então, se você vai, né, para uma sala de controle e você verifica lá o diagrama daquela determinada operação que está acontecendo, um determinado processo, você já consegue ter uma visão de todo o processo. Às vezes você nem chega a visitar a produção mesmo, mas se você vê um diagrama, um mapa, ou então um fluxograma, você já consegue ter uma visão geral de cada etapa que ocorre durante aquele processo. De beneficiamento daquele minério, de destilação, purificação daquele determinado composto, de síntese,
daquele determinada matéria-prima. As formas que vão representar, né, as principais unidades funcionais da fábrica, elas são conectadas por linhas que vão mostrar o fluxo da matéria principal. Então, você sabe que aquela linha, ela vai ser um fluxo, né? Então, se é linha, o fluxo ele é líquido ou gasoso. Então, significa que tem tubulações, né? Essas tubulações, dependendo do material, eles são revestidos, tá? Essa tubulação, você tem que ter um controle daquela vazão que está entrando. Se é uma vazão líquida, você tem que ter uma bomba. Se é, né, uma vazão gasosa, você tem que ter também, né, equipamentos apropriados para arrastar, ou seja, né, para controlar aquele fluxo, tá? Então, por isso que vocês estudam aquele fluxo, né, laminar, intermediário, o turbulento, para verificar, né, como que está sendo a passagem daquele fluxo, com aquela vazão conhecida, dentro daquela tubulação. Então, isso você já consegue ter, né, todo um conhecimento desse fluxo, desde a matéria-prima, né, dos reagentes, até o produto acabado da unidade. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, só para a gente imaginar mesmo, ó. Uma planta de produção de estireno a partir do etilbenzeno. Então, a gente tem aqui, ó, a entrada do etilbenzeno. Essa seta está simbolizando que o etilbenzeno entra dentro do reator, tá? Depois desse reator, essa vazão, ela passa, né, por um processo de separação, e depois você tem duas saídas, tanto do estireno e dos produtos paralelos, tá? E aqui, se esse estireno, né, ele tiver ainda uma porcentagem, vamos dizer assim, não é o valor desejado daquela composição do estireno, ou seja, não é a porcentagem desejada, aí você tem um retorno, né, para você conseguir, né, um bom rendimento final. O diagrama, então, de fluxo de um processo, ele é também chamado de fluxograma, ele fornece informações completas sobre o funcionamento das unidades de linhas de produção. Então, os aparelhos são representados por símbolos unificados e definidos pelas normas DIN 30.600 e ISO 10.628. Também utiliza a ISO 14.617, tá? Então, foi daí para ficar unificado, né? Único para todos os engenheiros. Então, esses símbolos, né, são nomeados conforme a ISO 10.628 para abstrair os equipamentos mais usados pela indústria química. Então, a gente vai desde os recipientes, reatores, colunas, né? Quando você bate o olho nesse símbolo, você já consegue, né? Mesmo que eu não escreva ali embaixo, olha, coluna recheada, só de você ver, por exemplo, esse símbolo aqui, você vai saber que é uma coluna, né, com recheios, tá? E aqui já dá para você saber, né, que é para uma operação unitária de coluna de absorção, de adsorção, né, de extração, uma coluna, pode usar uma coluna, né, com recheios também para fazer o processo de extração. Então, aqui, ó, esse daqui, a gente tem os corpos de recheio irregular e os corpos de recheio estruturado mais uniforme. Então, para cada tipo de recheio também, é para uma determinada operação específica. A gente tem aqui os pratos, tá? Ou também chamado, né, coluna de bandejas. A gente tem aqui, ó, um recipiente. O recipiente, ele pode ser, né, tanto representado no sentido vertical,
ou no sentido horizontal também, tá? Então, o recipiente geralmente representado por esse símbolo, tá? Esse aqui é o recipiente conível do fluido indicado. Esse reator aqui, ó, a gente tem batelada com todo o processo, né, de agitação. Então, geralmente, né, aqui a gente representa um agitador, né, geral, uma agitação de hélice e uma agitação de discos, tá? Então, geralmente isso aqui, né, ele tem um motor e uma manta de aquecimento e um refrigerador. Esse próximo aqui, ó, são reatores com colunas com recheios. Por exemplo, catalisador fixo, para acelerar, né, aquela reação. Aqui a gente tem símbolos de bombas, tá? A gente tem a bomba em geral, a centrífuga radial, a bomba de pistão, a bomba de membrana e a bomba de engrenagem. Então, cada símbolo aí representa uma bomba. Tem determinadas ementas que às vezes pede para estudar, né? Quais são os tipos de bombas mais utilizados, qual que é a parte, né, mecânica, toda a parte interna e externa é estudado, para que é utilizada uma ou outra, os compressores também, então aí depende, né, de cada ementa. Os meios de transporte para gases, né, geralmente são os compressores. Então, a gente tem aqui, ó, uma simbologia, né, geral, um compressor, um turbo compressor, a gente tem aqui essas duas representações, um compressor a pistão, um compressor de membrana e um compressor, né, que a gente tem aqui um ventilador. Tem ventoinhas para realizar, né, todo o transporte desse gás. Então, por exemplo, se for uma entrada que aquela matéria-prima, né, aquela alimentação, ela é um gás, para ela, né, percorrer todo aquele percurso, todo aquele fluxo, toda aquela corrente, precisa, né, de um compressor. Se for amostra líquida, né, se for uma alimentação líquida, eu preciso de uma bomba para bombear, né, ou seja, para aquela determinada vazão percorrer todo aquele percurso, né, toda aquela trajetória, participar por todas aquelas etapas. Temos aqui, ó, vocês estudam muito na operações 2, trocadores de calor, aquecedor, refrigerador, né? A gente tem aqui, ó, quando a gente tem essa simbologia, tá representando o que esse símbolo? Aquecimento, refrigeração em geral, tá? Aqui a gente tem, né, trocador de calor em geral, tá? Quando a gente vê assim mais detalhado, aí a gente tem um trocador de calor tubular, tá? Por exemplo, condensador, evaporador. Então, toda vez que a gente tiver esse símbolo aqui, ó, seja ele na horizontal, só o de vermelho, na horizontal, na vertical, está simbolizando um recipiente, tá? Agora, o conjunto todo ali, que é um trocador de calor. A gente tem esse símbolo ali que mostra um sequestrador de condensado, um queimador. Esse queimador geralmente, né, é utilizado muito em equipamentos, tá? Principalmente de absorção atômica, tá? Então tem essa simbologia para você identificar que aquela alimentação, ela teve que passar, né, por um queimador para
ela passar de uma fase líquida para uma fase vapor. Temos aqui, ó, a torre de refrigeração representada por esse símbolo. A gente tem aqui esses dois, aquecedor e refrigerador norte-americana. Aparelhos mecânicos. A gente tem filtro, centrífuga, decantador, triturador. Utilizado muito quando você precisa triturar um determinado polímero, ou então um determinado resíduo sólido, por exemplo, ou então uma matéria-prima, para você chegar numa granulometria adequada. E outros, a gente tem aqui, ó, a representação de válvulas, tá? Quando você vê essa válvula aqui, ó, é o ferrolho manual. Essa aqui é a válvula reguladora pneumática, essa representação desse símbolo. Quando a gente tem essa daqui, ó, esse símbolo, né, que está representando uma válvula de segurança com mola. E as setas, né, são fluxos importantes, esses fluxos, né, tanto de admissão como demissão. Ou seja, fluxos que estão entrando ou saindo, né? Esses outros aqui, a gente tem admissão ao processo, emissão do processo, válvula de controle automatizada, válvula de controle manual, tá? Onde o operador tem que vir, né? E realizar esse controle de abertura. Quando a gente tem só assim, ó, é válvula em geral. Esse símbolo geométrico é para fluxo de matéria. E esse círculo aqui ó, representa um instrumento. Um instrumento. Claro que tem vários, né? Eu utilizei os mais, assim, específicos mesmo. Então, aqui, ó. Quando a gente tem essa linha, ela tá, né? Mais grossa, vamos dizer assim, é a alimentação do instrumento, ligação mecânica ou conexão ao processo. Quando a gente vê essa linha com esses sinais, né, durante essa trajetória, a gente tem o sinal pneumático ou outro gás. Quando a gente tem essas linhas pontilhadas, significa que é sinal elétrico. Quando a gente tem ela lisa e não é grossa, é tubo capilar. Quando a gente tem essa linha e tem tipo um Lzinho, ó, durante, né, o percurso dessa linha, significa que é sinal hidráulico. Quando a gente tem essa linha e tem essas ondas, né, ondas eletromagnéticas, são sinais eletromagnéticos, tá? Para representar, né, que está tendo uma certa emissão ali de radiação. Quando a gente tem esse símbolo, é para você identificar se é um reator de batelada, por exemplo, ou um reator contínuo. Quando você tem um reator em batelada, geralmente, né, é para uma escala pequena, então, assim, você tem um produto, né, ele é uma escala menor, e quando você trabalha com reator contínuo, geralmente você produz em grande escala. Se é grande escala, tem que ser contínuo. O trocador de calor, né? A gente tem a fase vertical, que vai representar a utilidade dele, e a fase horizontal, que vai representar o processo. Então, quando a gente estuda, né, trocador de calor,
Na hora que a gente avalia o símbolo, né? A representação, dá para a gente saber, né? Se ele é contracorrente, se ele é concorrente, se ele é correntes cruzadas, através do formato dele e das correntes de entrada e de saída, a gente consegue, né, através de um símbolo, de uma representação, a gente identificar qual trocador, né, que a gente está estudando. A gente tem aqui o símbolo dos filtros, né, de uma forma de geral, um ciclone. Quando a gente trabalha com separador líquido-líquido, a gente tem aqui, ó, essa simbologia. Quando a gente tem o tanque, né, vertical, a gente tem esse símbolo. Quando a gente tem, né, na horizontal, esse símbolo. Acaba que esse símbolo aqui do tanque horizontal é o mesmo, né, símbolo de recipientes de uma forma geral. Temos as colunas de prato ou bandeja, né, e as colunas, né, recheadas, com recheio. O símbolo, né, de um instrumento chamado centrífuga. Esse símbolo para o moinho, tá? Que você vai fragmentar aquele determinado material. Você vai fazer o processo, né, de moagem. Isso não é só para mineração, não. Até para a indústria alimentícia, utiliza também esses desenhos, tá? Tanto para indústria alimentícia, indústria química, e usa também essa simbologia. Quando a gente tem essa representação de uma linha mais grossa, é tubulação, tá? E a gente pode ter, né, ela encamisada, ou seja, né, ela está protegida, né? Ela tem todo um envoltório, Temos a tubulação isolada, tá? Tem todo isolante, então geralmente, né, tem um isolante térmico, por exemplo, né, que para não ter variações bruscas de temperaturas e nem ocorrer variação de temperatura daquele fluxo com o meio externo, por exemplo. Então, você tem essa tubulação isolada e você pode ter também os dois, a tubulação encamisada e isolada ao mesmo tempo, tá? Então, geralmente, quando você trabalha com transformações, né, que ocorre o processo adiabático, ou seja, não pode, né, ter interferência externa, aí geralmente as tubulações, né, elas são tanto encamisadas quanto isoladas também, ou então tubulações subterrâneas, né, tem que ter todo um preparo, toda protegida, então geralmente, né, ocorre isso também. Aqui a gente tem um fluxograma de fabricação do açúcar da cana. Então, cada simbologia ali, ó, ela é para representar uma determinada etapa de um processo. Então, ou seja, né, tem toda uma entrada, né, da matéria-prima, que vai ser a cana, né? Aquela cana, ela vai passar por um processo, né, de moagem, retirada, né, daquela parte, né, externa, que a gente chama, né, de bagaço, retirado de todo aquele caldo, vai passar, né, por um tanque de misturação. Desse tanque de misturação, ela vai passar, né, por um processo químico, onde que você tem, né, toda uma entrada de produtos químicos para você fazer o processo de clarificação dela. Então, assim, as setas também, Eloy, estão representando, né, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, está representando um caldo não clarificado, e aqui ela seta caldo clarificado, tá? Então, aqui, ó, está representando um filtro, né? Então, assim, tem toda uma simbologia para você identificar o que está acontecendo. Tem um tanque, né, de armazenagem. Os evaporadores, tá? Aqui a gente tem uma representação lá de um cristalizador,
tá? Esse cristalizador aqui, ó, ele pode ser por leito fluidizado, pode ser um cristalizador que tem um percurso, né? Ele tem todo um aquecimento à medida, né, que a açúcar ela vai passando a alimentação, né, vai passando e ao mesmo tempo ela vai sofrendo processo de cristalização. Depois você tem um misturador, a balança, um melaço final, até você ter os cristais de semeadura e por fim, né, passa por processo todo, todas essas etapas aqui, até eu chegar, né, no açúcar mesmo, no açúcar final. Então, ou seja, né, o fluxograma, ele te mostra, né, de uma forma geral, todo, né, o processo, todas as etapas envolvidas, né, desde a entrada, a parte, né, central, onde que vai mostrar todas as etapas envolvidas, e o final, onde que vai te mostrar a saída daquele produto, né, de interesse. Então, era isso que eu queria passar para você hoje, Tiago. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que você não entendeu? Não, Simone, igual eu te falei, minha conexão ela tá ruim, aí depois eu vou reassistir a aula. De qualquer forma, é muita informação, né? Essa parte é muita informação, mas deu para entender, ficou claro, aparentemente. Tá. Eu caí e reconectei umas 2 vezes, assim, sabe? Então a conexão hoje não tá legal. A sua voz tá picada também. Pois é, hoje tá ruim. Tá. Ô, Tiago, essa parte, ela é muito teórica e muito visual também. Por quê? Você utiliza muitos símbolos na engenharia química. Então, quando a gente for ver a parte de diagrama de processo, P e D, aí vai envolver muito também fluxograma, diagrama, né? Aí eu vou dar exemplos de algum processo de fabricação para entender cada simbologia. Aí se tiver qualquer dúvida, alguma coisa que eu estou falando que você não está entendendo, pode perguntar tranquilamente, tá? Beleza, Simone, sem problema. Tá? Então, assim, como a aula